Senhor, da exposição da palavra, da pregação. E nós vamos então retornar ao primeiro livro dos reis. Primeiro livro dos reis, agora, capítulo de número 2. Nós começamos hoje o segundo capítulo do primeiro livro dos reis. Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo de número 2. Primeiro livro dos reis, capítulo de número 2. A nossa leitura do texto sagrado irá do versículo 1 ao 12º versículo, ou versículo 12, ok? De 1 a 12. Só que nós vamos hoje, irmãos, expor a palavra de Deus, pregar na palavra de Deus, do versículo 1 ao versículo de número 4. Hoje nós vamos ver a primeira parte deste trecho de 1 a 12. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, nós veremos a segunda parte, de 5 a 12. Mas nós leremos todo o texto hoje, de 1 a 12. Então nós começamos de 1 a 4 e no domingo que vem, de 5 a 12. Durante o nosso sermão, vocês vão entender por que dessa divisão que nós fizemos aqui e por que nós decidimos, então, separar esse texto para este domingo e, se Deus permitir, domingo que vem. Tá bom? Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Acompanhe comigo então atentamente e peça ao Senhor que fale contigo, porque a palavra do Senhor será lida. Peça ao Senhor que fale contigo agora, porque é isso que acontece quando nós lemos a Bíblia. Deus está falando e nós faremos a leitura e os irmãos acompanharão. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter, os quais matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Faze, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. Porém, com os filhos de Barzilai, o Gileadita, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Maanaim. Porém ele saiu a encontrar-me comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que o não mataria à espada. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, bem saberás o que lhe hás de fazer, para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Foi o tempo que Davi reinou sobre Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e em Jerusalém 33. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou sobremaneira. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, ó Pai, mais uma vez, no dia do Senhor, dia separado pelo Senhor, nós estamos reunidos como povo do Senhor, como igreja, para ouvir a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, ajuda-nos para que nesse exercício nós não perquemos tempo algum,
mas dediquemos nosso coração à palavra falada e à palavra pregada, ó Deus. Que aqui nós aprendamos, mediante as tuas instruções, e mediante a graça de Cristo que opera em nós, ó Pai, aquilo que devemos fazer para sermos felizes, ó Deus, para que tudo vá bem nesta vida conosco. Porque o Senhor só não nos guarda para a vida eterna, mas o Senhor nos faz felizes e nos guarda desde agora e para sempre. Portanto, Pai, ajuda-nos a tirar as riquezas da Tua palavra, agora aqui lida e exposta. Ó Deus, abençoa-nos através do Santo Espírito, que ilumina o entendimento, que abre o coração para ouvirmos, crermos e levarmos a sério, praticando a Sua palavra. E nós assim seremos os mais bem-aventurados dos homens. Assim abençoa-nos nesse exercício. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos pecados. Amém. Irmãos, como realmente aproveitar a vida? Como realmente aproveitá-la? Como viver dias felizes? Como? Não é esse o anseio de todos nós aqui? Não é o que os homens que nos cercam dizem, aproveite a vida? Mas como aproveitá-la de fato? O nosso Senhor Jesus Cristo, certa feita, disse aos que o ouviam o seguinte: portanto, quem quiser salvar a vida, perdeu a vida. Mas aquele que perde a vida por amor de mim, ou por minha causa, ganhou a vida, achou a vida. Veja, o Senhor Jesus Cristo nada mais, nada menos está dizendo que aquele que quiser aproveitar a vida, longe de mim, perdeu a vida. Mas aquele que em mim e por minha causa não aproveitar esta vida, ganhou a vida. É bem-aventurado. Meus irmãos, viver para Cristo é a maneira única e verdadeira de se aproveitar a vida. E esta vida, irmãos, que é apenas uma breve introdução à vida eterna. Veja como nós somos enganados. Nós somos tentados por este mundo, por aqueles que nos cercam, pelos ímpios que nos cercam, a crer que esta vida é tudo. Eles dizem para você, aproveite a vida. Ela passa rápido. Aproveite a vida, viva intensamente. E não, irmãos, isso é uma mentira. Essa vida é apenas uma introdução à vida que realmente importa. Aquela vida que realmente deve ser buscada, porque terá proveito pela eternidade. O que nós estamos vivendo aqui é uma breve introdução àquela vida que realmente importa. Mas é importante ir bem na introdução. É importante, nós queremos ser felizes já agora e eternamente. E para isso, nós necessitamos de viver em Cristo, para Ele, segundo a sua vontade. E é isso que nesse texto aqui, ou na primeira parte desse texto, Davi vai recomendar a Salomão. Davi está morrendo. E ele quer dizer ao seu filho como ele deve aproveitar a sua vida. Como ele deve ser feliz. É com isso que Davi primeiramente se preocupa no texto que lemos. Nos 4 primeiros versículos. Salomão, você quer ser feliz? Guarda o mandamento. Vive segundo a vontade de Deus. Consagre-se a Deus. E você fará prosperar todos os seus caminhos. Vamos ver o texto? Veja o que diz o versículo 1. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, dizendo... Irmãos, Davi, como nós estamos vendo desde o primeiro capítulo, os primeiros versículos de 1 Reis, Davi está em seu leito de morte. Ainda que Davi tenha tomado uma última força para entronizar Salomão como seu sucessor, Valdir, Beatriz, Sofia, como nós vimos no último domingo. Nós vimos Davi se levantando e dando ordens para que Salomão fosse entronizado como o rei de Israel.
Aquilo foi, por assim dizer, meus irmãos, o último suspiro de Davi, antes da sua morte. Mas ainda que Davi tenha tomado fôlego, ainda que Davi tenha se esforçado para tomar essa última atitude importantíssima de colocar Salomão, aquele que havia sido escolhido por Deus para reinar sobre Israel, no trono, Davi ainda está morrendo. Chegou a hora de Davi. E se havia algumas coisas a serem ditas a Salomão, esta era a hora. Por isso o texto diz que, aproximando os seus dias da morte de Davi, Davi deu ordens ao seu filho Salomão, dizendo... Deixa eu lhes falar uma coisa aqui importante, antes de a gente entrar no que disse Davi a Salomão. Davi teve sorte, óbvio que é a providência, claro. Mas ele teve uma bem-aventurança que talvez nem todos nós tenhamos. Ele teve a sorte de dizer algo a alguém, e algo importante a alguém na hora da sua morte. Você pensou nisso? Algumas pessoas morrem tão de repente que nunca têm a chance de dizer nada. Que não terão a oportunidade de dizer nada. O que você diria se você tivesse chance de dizer algo na hora da sua morte? Qual seria a coisa mais importante? O conselho, a recomendação, a palavra que mais importaria naquele momento? Ou melhor, Natália, que testemunho deixaríamos para os nossos que permaneceriam vivos na hora da nossa morte? Que legado espiritual você deixaria para os seus filhos, para os seus netos, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua igreja? Nós temos que pensar isso. Nós temos que pensar nessas coisas. Porque nós não sabemos a hora. Lembra? Louco. Amanhã pedirão a sua alma. Amanhã pode ser o dia da sua morte. Pode ser o dia da minha morte. Eu não sei. Mas eu tenho que pensar nessas coisas. O que eu deixarei para os homens que Deus me deu a graça de conviver comigo quando eu estiver de partida, quando chegar a minha hora? É disso que esse texto fala também. É aquilo que importa Davi deixar a Salomão, a coisa mais importante. E Davi faz um discurso que vai, como lemos, do versículo 1 ao 12. É aquilo que ele quer deixar para Salomão. E esse discurso é dividido em duas partes. A primeira vai do versículo 1 até o versículo 4, Anésio e Cristiane. E a segunda parte vai do versículo 5 até o versículo de número 10. 11 e 12 completam a narrativa. E esse discurso, essas palavras últimas de Davi a Salomão, elas não só são divididas em duas partes, como cada parte tem a sua essência, a sua natureza. Ou melhor, trata de um assunto. O primeiro assunto se refere à alma de Salomão. Davi está preocupado em dar instruções para que Salomão viva bem espiritualmente. Para que tudo lhe vá bem espiritualmente. É o que mais importa para Davi, por isso que Davi começa falando da alma de Salomão. Ou seja, guarda o mandamento. Vive para Deus. Isso é o que mais importa. Na segunda parte, Davi se preocupa com algumas instruções concedentes a amigos e inimigos do reino. A administração do reino que Davi está deixando para Salomão. Então veja, a coisa mais importante para o homem não é o trabalho dele. Não é a família dele. A coisa mais importante para o homem é a alma dele diante de Deus. Ele é cuidar da sua alma. Lembra do que Paulo disse a Timóteo? Como combina com isso? Guarda-te a ti mesmo. Lembra? Guarda-te a ti mesmo. Cuidado com você mesmo. Anda na presença do Senhor. E todo o resto lhe irá bem. É isso que Davi, o que disse Paulo a Timóteo, é o que Davi está dizendo a Salomão. Guarda a sua alma em primeiro lugar. E depois, Deus te abençoará na administração do reino. Então esse discurso é dividido em aquilo que é importante para a alma de Salomão, para a vida dele, e aquilo que é importante para o reino que ele está agora prestes a passar a administrar. Nós vamos ver hoje, em primeiro lugar, como a gente disse, aquilo que é importante para a alma de Salomão. E, obviamente, para mim e para a sua alma. Como crentes, como Salomão e Davi eram. Então tem tudo a ver com você e comigo.
que será dito aqui, Débora? Vamos lá, Guilherme, então? Vamos lá, olha só. A primeira coisa aqui é a alma de Salomão, o seu compromisso para com Deus. É isso que Davi quer que seu filho cumpra. É essa a instrução de Davi a seu filho. Olha só o versículo 2. Vamos ver juntos o 2? Leiamos. Eu vou... Lembra que a gente falou que a gente tem que pensar na morte? Que a gente tem que se preparar na morte? A gente tem que pensar em que legado nós deixaremos? Por quê? Irmãos, porque a morte é o caminho de todos os mortais. A morte é a coisa que a gente menos quer pensar, mas é a coisa que certamente vai acontecer comigo e com você se Cristo não voltar antes. Ou seja, era a coisa que eu e você deveríamos mais pensar nela, é a morte. No sentido que a morte é aquilo que mais certo acontecerá comigo e com você. Você não tem certeza se você vai ficar rico ou pobre. Você não tem certeza se você é solteiro ou se você vai casar. Você não tem certeza se você terá poucos ou muitos filhos ou nenhum filho. Você não tem certeza de nada. Você tem certeza de uma coisa, como todos os homens deveriam ter, de que você, se Cristo não voltar antes, você morrerá, como eu também. É por isso que Davi diz aqui, eu vou pelo caminho de todos os mortais. É interessante, né, que aquilo que é mais ordinário nos acontecer é geralmente o que nós menos pensamos que acontecerá. É a morte. Irmãos, todo dia que nós saímos de casa, nós nos expomos à morte. Você certamente já ouviu muitos relatos de pessoas que saíram de casa e não voltaram. De pessoas que perderam a vida foi ceifada por criminoso. Se envolveram num acidente e não estão mais aqui. Foram acometidos por uma virose e os levou. Algo simples no início que se complicou depois. Uma ida ao hospital que a princípio era fazer um check-out ali, e se descobriu algo sério e grave e a pessoa ficou por ali mesmo. Veja, a morte é a coisa mais certa. Nós devemos pensar com mais frequência nela, nos preparar para ela. Quando eu falo pensar mais com frequência na morte, não é nada sombrio, algo que a gente deve ficar falando de morte o tempo todo. Nada disso. Mas levar essas coisas no coração, até porque a morte não é mais uma inimiga nossa. Não, não é. Ela é uma amiga. A morte é uma amiga nossa agora. Ela se tornou uma amiga quando Cristo a destruiu. Quando Cristo tirou o aguilhão dela. Lembra-se? Paulo vai dizer assim, onde está o teu aguilhão, ó morte? O aguilhão da morte é o pecado. Mas Cristo venceu o pecado. Cristo venceu a morte. Sabe por que nós podemos chamar a morte de amiga? Parece meio macabro, não? Mas sabe por que nós podemos biblicamente chamar a morte de amiga? Porque a morte, a única coisa que ela pode fazer conosco é nos levar à presença do nosso Rei e do nosso Salvador. É a única coisa que ela pode fazer. É levar você, introduzir você à vida eterna. Olha que bênção. Você não precisa mais temer a morte. Você tem medo da morte? Você não deveria. Você não. Não você que crê em Cristo. Quem crê em mim, Jesus diz, tem a vida eterna. Ainda que morra, irmãos, ainda que morra, viverá. Por isso um poeta disse certa feita, vem, doce morte. Vem. Porque a única coisa que ela pode fazer é me levar à presença do meu Redentor e Rei, que eu tanto desejo ver a face, com quem tanto desejo estar, quem me amou incomparavelmente, como eu jamais fui amado por nenhuma outra pessoa. Mesmo conhecendo a minha podridão, os meus pecados, que nenhum dos homens conhece tão profundamente, Ele me amou de forma tão profunda e sacrificial em seu Filho, como eu desejo ver o Salvador, como eu desejo ver aquele que me amou com amor inigualável. E a morte é o caminho ordinário para isso. Não tema a morte.
Não tenha medo dela. Não a apresse, mas não tenha medo quando ela chegar. Porque Cristo estará lá com você. E depois dela, você o verá face a face. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Agora veja essa palavra. Coragem, pois, e ser homem. Irmãos, o que faz de um homem um verdadeiro homem? Dá para eu pensar nisso? Será que é ser este homem sexualmente ativo? Na nossa sociedade, no nosso contexto, parece que sim. Um homem é um homem que é sexualmente ativo, que tem muitas mulheres. Algumas pessoas acham que um homem prova a sua masculinidade por meio de conquistas sexuais. Quanto mais as mulheres estão aos pés dele, mais ele homem é. Provando assim que sabe este homem tratar do assunto mulheres. Se isso de fato definisse um homem, então Davi poderia ter cumprido esse requisito, tanto para a honra dele quanto para a desonra. Davi entendia bem das mulheres, até mais do que deveria. Vocês se lembram de Betseba? Mas Davi não acredita que ser sexualmente ativo é ser homem verdadeiramente, porque senão ele teria dito isso a Salomão. E Davi conhecia de mulheres. Mas não é isso que ele diz a Salomão. Mas alguém poderia pensar mais, que ser verdadeiramente homem significa ter uma bem-sucedida carreira profissional. Pessoas acreditam que um homem prova a sua masculinidade tendo sucesso na sua carreira. Veja, irmãos, é claro que o trabalho dignifica o homem. Mas dizer que o trabalho é a essência de um homem, aí nós estaríamos indo muito além do que a Bíblia diz. Mas é verdade que muitos acham que o homem de verdade é aquele que é recompensado pelo seu empregador, que tem muitos bens, é capaz de sustentar sua família, e quanto mais rico for, mais homem ele é. Isso é ser homem para muita gente, mas não para Davi. Para Davi, que era um homem rico, que era um rei, isso não era a coisa mais importante para se definir o homem verdadeiro. Senão ele teria dito a Salomão, aumente as suas riquezas, meu filho. Naquelas últimas palavras, mas não foi isso que ele disse. Outros poderiam sugerir que a força física é aquilo que define o homem de verdade. Irmãos, quantos homens gastam seu tempo, e até o que não tem, na academia? Querendo se tornar musculosos, para que, de fato, passem a impressão de que são homens verdadeiros. Alguns creem que ser homem é ser independente financeiramente. Isso os definirá, por fim, como homens de verdade. Mas se essas coisas que nós citamos aqui, o desempenho sexual ativa de um homem, sua carreira profissional, sua força física, sua independência financeira, se essas coisas forem as únicas coisas pelas quais vivemos, nós perdemos nossa vida e nós perdemos a definição correta do que é ser um homem verdadeiro. A virilidade bíblica está mais próxima da santidade. Ser um homem verdadeiro é ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus, o verdadeiro homem, o santo de Deus. Virilidade está mais próxima de santidade do que qualquer outra coisa. Assim, o caminho que Davi mostra a Salomão é o caminho da santidade, de se guardar a vontade de Deus e viver para Deus por meio desta vontade. E é isso que nós encontramos no versículo 3. Olha só o que Davi deseja que Salomão de fato faça para ele ser um homem de verdade e ser bem-aventurado. Vamos ver juntos? O versículo de número 3, leiamos, por favor. Guarda os preceitos para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e por onde quer que fores. Perfeito.
Qual é a coisa mais importante que fará de Salomão um homem verdadeiro? Ser homem, lembra? Coragem, ser homem. O que fará dele um homem verdadeiro? E fará de Salomão um homem feliz, verdadeiramente bem-sucedido. O que é? Guardar os mandamentos. É o seu relacionamento com Deus. Veja quantos sinônimos para a palavra de Deus são encontrados aqui nesse versículo único, 3. Olha só. Preceitos do Senhor, seus caminhos, seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, lei de Moisés. Olha quantas coisas. E Davi não as repete por acaso. Ele quer mostrar a importância de todo o corpo da lei de Deus para que um homem, no caso, seu filho Salomão, fosse bem sucedido, Yara, querida, minha irmã. Alguns teólogos fazem acertadamente uma divisão na natureza de cada termo aqui. Alguns entendem mandamentos como leis gerais. Por exemplo, os 10 mandamentos são leis gerais. Não roubarás, não assassinarás, não terás outro Deus diante de mim. São leis gerais. E regras e lei de Moisés pode se referir a questões específicas, como, por exemplo, a ordem de como o homem deveria pagar por aquilo que furtara, ou mais ainda, como deveria ser oferecido um sacrifício em uma das festas anuais de Israel. Então aqui, esses termos estão falando de toda a lei de Deus. E o que significa então, em última instância, para Salomão? Significa que o ponto principal de seu pai Davi aqui é que seu filho Salomão deveria viver segundo cada ponto da palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que procede da boca de Deus. É por isso que encontramos aqui testemunhos, mandamentos, juízos, caminhos, lei de Moisés. Porque tudo isso procede de Deus, da boca de Deus. Lembra do que Jesus disse quando foi tentado por Satanás? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E é isso que Davi está dizendo para Salomão. Salomão, a sua vida depende de toda a palavra que procede da boca de Deus. Você será um verdadeiro homem, Salomão, se você viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. Você será verdadeiramente feliz, você aproveitará verdadeiramente a vida se você viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. É o mesmo que Deus diz a Josué. É a mesma coisa de Josué, quando ele estava para entrar na terra prometida. O servidor de Moisés, Josué, filho de Num. Olha o que Deus diz a Josué. Como se parece ao que Davi diz a Salomão. Deus diz assim, tão somente ser forte e muito corajoso. A gente poderia mudar aqui, ser coragem e ser homem. E ser homem, a mesma coisa. Ser forte e corajoso, aqui com Davi e Salomão, tem coragem e ser homem. E aí veja, Deus continua a Josué, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazeres segundo toda a lei que meu servo, lei de Moisés, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É a mesma coisa que Davi fala a Salomão no final, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde for que andares. Mesma coisa. O mesmo princípio não muda. Se você quer ser bem-sucedido em vida, guarda o mandamento. Obedece a palavra de Deus. Observa os seus estatutos, os seus juízos. E você estará guardado. E você será feliz nesta vida. E obviamente, ainda mais na futura, mais plenamente, mas já nesta vida você será feliz. Portanto, irmãos, nós passamos aqui a aplicar esta verdade. Porque o que valia para Salomão, vale para nós também. Não existe uma única situação que enfrentamos em vida que a Bíblia não nos dê um caminho para sermos felizes. A palavra nos ensina a pensar de forma correta, a falar de forma devida e a viver para a glória de Deus. Ela nos ensina a amar nesta vida o que se deve amar e nos ensina a odiar aquilo que merece ser odiado. Ela nos mostra que devemos glorificar a Deus e como devemos fazer. É por isso que o ministério da igreja deve ser erguido pela palavra de Deus. É por isso que uma igreja que se reúne e que reúne-se para glorificar a Deus, vive e tem como centro a palavra do Senhor. James Montgomery Boyce, um teólogo reformado,
diz o seguinte, abre aspas, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, a única regra infalível da fé e da prática. E ela é prática porque acreditamos que a Bíblia deve ser o tesouro mais valorizado e respeitado na vida da igreja. Porque nós queremos glorificar a Deus e sermos felizes enquanto fazemos isso. E os mandamentos do Senhor, a sua lei, os seus estatutos, os seus princípios, é que são a única maneira de nos fazermos felizes, bem-aventurados. É por isso que nós, irmãos, por que nossa igreja, embora não seja uma igreja perfeita, a começar pelo pastor dela, eu sei que vocês compartilham também da mesma verdade, nós não somos perfeitos ainda, mas por que nós damos tanto valor à Bíblia? Porque nossas reuniões semanais, nós estudamos a doutrina bíblica, estudamos a própria Bíblia, os símbolos de fé que foram baseados na doutrina da palavra. De manhã nós temos culto, expomos a palavra, de noite nós temos culto, na escola dominical nós expomos a palavra, a doutrina da palavra. Por quê? Porque nós sabemos que a única maneira de uma igreja ir bem e das famílias da igreja irem bem é se nós conhecemos e guardarmos os mandamentos. Deus nos deu, ou não nos deu, para o nosso bem, para a nossa felicidade. E é por isso que nos empenhamos. É por isso que nos empenhamos tanto. É por isso que temos medo e ficamos alertas quando algo que não é bíblico começa a entrar no nosso meio. É por isso que rejeitamos, que cortamos o mal pela raiz, porque sabemos que aquilo pode nos prejudicar finalmente. Nós estamos guardados e somos guardados pela palavra. Somos bem-aventurados. É ela que nos santifica, é ela que nos limpa. São os mandamentos que nos aperfeiçoam, que nos tornam sábios para a vida, esta e a futura. Portanto, como igreja, nós lemos a palavra, oramos a palavra, cantamos a palavra, pregamos a palavra, para que possamos crer em suas promessas salvíficas e obedecer os seus mandamentos justos. Quanto mais da palavra, melhor. Um dos nossos símbolos de fé dizem que uma igreja será mais ou menos santa, certamente do quanto houver nela, mais ou menos da palavra. Se houver muita palavra dela, exposição, estudo, ela será mais santa. Se houver menos, ela terá mais problemas. Mais impura ela será. A palavra é tudo para nós. É a palavra de Cristo. Irmãos, esta é a palavra de Cristo. Ele governa a cada um de nós por meio desta palavra. E nós somos o seu povo. E Ele nos governa quando a sua palavra é exposta. Ele está falando aqui. Por trás do pecador, quem fala é Ele. Ele está fazendo ouvir a sua voz. Ele quer nos conduzir à felicidade. Esse é o negócio dele. Ele está envolvido com isso. E você deve crer assim, na palavra de Deus. Cristo fala agora que a única maneira de nos fazer uma igreja verdadeira, homens verdadeiros, realmente felizes, cada um de nós, é que nós vivamos segundo a sua palavra. Mas, continuando, Davi encerrou sua exortação sobre andar no caminho de Deus aqui, lembrando a seu filho de promessas incríveis que Deus havia dado à casa real. E mostrando a Salomão o porquê que era tão importante que ele vivesse segundo a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus, as promessas dele são sempre condicionais. Sempre há uma condição envolvida. Até mesmo na salvação pela graça há uma condição envolvida. Qual é a condição envolvida na salvação pela graça? A fé. Quem crer, será salvo. É uma das condições graciosas, basta crer. E Deus nos dá o seu Espírito para que creamos. Então tudo é pela graça. Mas é uma condição. De fato, essa condição ela é satisfeita pela graça. Mas há uma condição. Aquele que crê, será salvo. Todas as bem-aventuranças, as promessas são condicionais. Para o reino havia condições. Para o reino a ir bem, havia condições. O rei deveria se consagrar a Deus. Vocês já leram, né, os livros de 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Na leitura vocês percebem que um rei, ele é mais ou menos bem sucedido se ele mais ou menos guarda a palavra. Lembra? Tal rei de Israel não andou segundo a vontade de Deus, o seu coração não fora reto. E aí você lê os problemas do reino. Aí depois você lê, tal rei observou a palavra e foi sincero de coração. Aí você lê as vitórias que esse rei conquistaram. Porque na verdade a nossa vida, ela é decidida
se nós andamos ou não segundo a vontade de Deus, se ela irá bem ou não. E é por isso que nós nos damos a palavra, porque nós sabemos que é a coisa mais importante para nós, é aquilo que vai definir a nossa vida. Então, portanto, Davi lembra as promessas anexadas e a maneira pela qual Deus havia prometido abençoar aqueles, ou no caso Davi e o reino de Davi, que andassem em sua palavra. Olha aí o versículo 4. Você deve andar, Salomão, na vontade de Deus, nos seus mandamentos? Para o quê? Por que você deve fazer isso? Olha o versículo 4, vamos ler juntos? Para que o Senhor... Se teus filhos guardarem seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor a. Então, qual que é a condição aqui? Meus irmãos, não está falando de salvação aqui, tá? Está falando de salvação eterna. Está falando de prosperidade do reino, e um reino específico, o reino de Israel. E tem uma condição para isso. Qual é a condição? Olha aí. Se teus filhos guardarem o meu caminho, diz o Senhor, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração, nunca, Davi, disse o Senhor a Davi, te faltará sucessor ao trono de Israel. Então, uma condicional para o reino ir bem e ter sucessor após sucessor é observar a vontade de Deus, andar diante dele com sinceridade, com retidão de coração. E isso faria que a administração do reino fosse bem. Tanto que nós falamos aqui, toda vez que um rei, ou quando o reino se dividiu, ou de Israel, ou de Judá, não andava na presença do Senhor, as coisas iam mal. E Davi sabia muito bem disso. Porque Davi já havia experimentado os dois quadros. O da obediência e recompensa, e o da desobediência e vara e correção. Davi sabia muito bem disso, irmãos, porque quando ele for obediente, Deus o fez prosperar. Mas quando ele desobedeceu, Deus usou a vara nele. Então Davi está dizendo para o filho dele, olha, aprenda com seu pai. Faça de bom o que seu pai fez, mas não imite os erros do seu pai. Irmãos, os exemplos da Bíblia dos homens crentes que falharam e foram corrigidos, não estão ali para ser uma desculpa para mim, para você falhar também. Não, a gente entendeu errado. Não é para olhar o texto e falar assim, Davi adulterou, mas Deus teve misericórdia dele, eu vou adulterar também. Você está entendendo errado. Não é para isso que está lá. Esses exemplos, diz a Bíblia do Novo Testamento, o escritor inspirado do Novo Testamento diz assim, esses exemplos nos foram dados para a nossa advertência. Foram dados para que nós não os repitamos. Não é para a gente colocar e achar base para fazer igual, não. É para olhar e falar assim, Deus, me livra disso aqui. A tua mão veio aqui, pesou aqui, a tua vara corrigiu. Me ajuda, eu não quero fazer isso aqui. É para isso que estão os exemplos. É por isso que nós somos mais bem-aventurados do que os do Antigo Testamento, porque nós temos mais exemplos do que eles. Nós deveríamos ser muito mais santos do que Davi fora, do que Abraão, do que José, do que Daniel. Porque nós temos mais do que eles. E eles foram santos de Deus. Veja, se nós andarmos segundo a vontade de Deus, e esse é um princípio para os reis e para nós aqui hoje, nós iremos bem. As bênçãos de Deus se cumprirão. Aquilo que Ele prometeu, Ele fará. Mas há uma condição. Por exemplo, não quer dizer que nós somos salvos pela graça, sem condição de obra nenhuma, e isso é verdade. Nós vamos para o céu sem obras, não por obras, mas pela fé. Pela graça de Deus mediante a fé. Mas, em outras questões da nossa vida, há uma questão de promessa / condição. Por exemplo, você não quer ficar rico sem trabalhar. Você não quer ter o pão sem trabalhar. Para você ter o pão, você tem que ter uma condição, trabalha. Digno é o trabalhador do seu salário. Então veja, há aspectos da nossa vida que Deus já estabeleceu a condicional. Certo? E se nós, pela graça dele, e temos a graça dele, temos Cristo em nós, a esperança da glória, cumprimos com as condições, nós seremos felizes, nós receberemos as bênçãos. Aquele que trabalha, comerá. Porque é isso que Deus ordena. E é isso que o seu Espírito nos dá a graça de fazê-lo, para a honra e glória dele, para o nosso bem-estar.
Não adianta eu ser crente e me casar e achar que meu casamento vai ir muito bem se eu cruzar os meus braços, não amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, ou não for submissa ao meu marido como a igreja é a Cristo, e achar só porque eu fui salvo que meu casamento vai muito bem. Sim, pela graça de Deus, eu terminarei no céu, no reino dos céus, mas tendo sofrido muito em meu casamento. Porque não cumpri com as condicionais. O marido ame a sua esposa. E a sua esposa seja em tudo submissa amavelmente ao seu marido para ajudá-lo. E então vocês terão um casamento feliz. São as condicionais, irmãos. Quando acontece magicamente. É por isso que muitos filhos na igreja, por não observar isso, é por isso que muitos filhos da igreja, nascidos na igreja, têm abandonado a igreja, a fé, depois que crescem. Porque os pais pensam que batizou ali, pronto. Não, que está salvo. E aí não criam, não atentam para as condicionais. Cria na disciplina do Senhor, fala da palavra do Senhor, corrige o seu filho enquanto há tempo. Aí vocês acham, não, Deus vai fazer isso. Mas há promessas que têm condições. E Deus, na sua graça, nos ajuda o quê? A cumprir com as condições. A graça é capacitadora, irmãos, tem que entender isso. A graça não te livra da lei. A graça em Cristo, que vem primeiro do que as obras da lei, te dá a capacidade de cumprir a lei. De viver para Deus segundo a lei dele. A graça não é para você pisotear na lei. A graça te capacita, te dá graça, força no Espírito Santo e alegria de viver para a glória de Deus segundo a lei. E Deus é tão bom que ele te capacita a fazer isso e ele te dá recompensa depois. Ele que te levou a fazer isso, que te deu condição, você faz, e ele vai, como se não bastasse, e ainda te dá todas as bênçãos que prometeu. Sendo ele que começa a obra e termina. Sendo ele que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Mas é em nós que ele faz isso. Portanto, irmãos, atentemos para as condicionais. Há uma condição e a graça nos capacita a cumprir com as condições. Para que tenhamos um bom casamento feliz. Para que tenhamos filhos crentes, para que rendemos no trabalho para a glória de Deus e para o nosso bem-estar, para que o nosso nome não sofra vexame, lembra? Aquele que se refugia em Deus, seu rosto jamais sofrerá vexame, mas há uma condicional, se refugie em Deus. Isso é tudo importante. A graça não anula essas coisas. Pelo contrário, potencializa, nos dá a capacidade de cumpri-las e receber a bênção que Deus prometeu. Irmãos, aqui eu caminho para o fim. Lembrando aos irmãos a verdade que nós podemos esperar sim bênçãos de Deus quando nós andamos segundo a palavra dele. Quando Davi disse a Salomão, olha Salomão, anda, guarda o mandamento, cumpre os estatutos, observa os juízos. E então a palavra que Deus falou sobre a casa real se cumprirá. A bênção que ele nos prometeu virá sobre nós. Está vendo a ideia? Cumpre com a condicional. Deus te dará força para isso. Mas cumpre com a condicional, então as bênçãos virão, as bênçãos prometidas. É isso que está falando para mim e para você hoje. Quer ver? Você fala assim, isso parece tão Antigo Testamento, né? Eu tenho que fazer algo para receber algo, certo? Mas lembra que a gente está falando de salvação aqui. Salvação é pela graça. Mas a nossa vida aqui, enquanto aguardamos a nossa salvação plena em Cristo, tem condições. Você pode sofrer mais ou menos, pode não sofrer nada, dependendo do quanto você se dá à palavra de Deus, certo? Mas para mostrar que isso não é Velho Testamento só, para mostrar que esse é um princípio do Novo Testamento, nós vamos apelar para as palavras de Jesus. Olha o que Jesus diz. Todo homem, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva. Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Você quer ter, o que Jesus diz é o seguinte, você quer ter uma casa firme? Você quer construir a sua vida em fundamento sólido? Para quando vier as provações que vêm a todos os homens, lembra? Eu vou pelo caminho de todos os homens. Lembra? A morte vem para todo mundo. Vai chegar a hora que nós vamos ter que lidar com ela se Cristo voltar antes. Então, Jesus está dizendo, você quer estar seguro nessas horas? Você quer suportar? Então, ouve as minhas palavras e as pratica. Veja, Cristo estabeleceu uma condicional.
Você quer ser feliz na sua construção? Aqui casa simboliza vida. Você quer ser feliz na sua vida? Ouve as minhas palavras e as pratica. E você terá uma casa, um lar seguro. E tudo te irá bem. E não quer dizer que você não terá provações, dificuldades, que os ventos não soprarão contra você. Tudo isso virá contra você. Mas Deus te guardará. Deus te honrará. Porque você foi fiel a Ele. É isso que o texto promete. É isso que o Senhor Jesus prometeu e tem poder para fazer cumprir. Irmãos, como eu disse, o ir bem aqui não significa que nós não sofreremos ou que não passaremos por dificuldades. Mas significa sim que nossa obediência tem a bênção de Deus. Podemos experimentar essa bênção em nossos relacionamentos. Pois a palavra nos ensina a amar corretamente. Podemos experimentar essa bênção nos nossos lares. Quando o pai cria o filho na disciplina. Quando a esposa se submete ao seu marido. Como o marido ama a esposa como Cristo. Quando nós, como crentes, irmãos uns dos outros, nos perdoamos mutuamente. E não pagamos o bem com o mal. E nem, de fato, o mal melhor, não pagamos o mal com o mal, mas o mal pagamos com o bem. E quando fazemos isso, recebemos bênção da parte de Deus, porque Ele prometeu abençoar quem obedece a sua palavra. Irmãos, podemos experimentar essas bênçãos que Ele prometera em nossa vocação diária, nosso trabalho do dia a dia. Pois a palavra de Deus nos ensina o trabalhar duro, e buscar a excelência. E quando nós fazemos isso, Deus nos abençoa. Isso vai render a você progresso no seu trabalho. Deus falou que abençoa o trabalhador. O seu justo que trabalha. E quando você faz isso para a glória de Deus, Deus te abençoa, dando a você um reconhecimento no seu trabalho, uma promoção no seu trabalho. Isso tudo vem na mão de Deus. Mas por quê? Porque você está preocupado em fazer a vontade de Deus, em ser honesto no seu trabalho, em trabalhar de fato, em não enganar ninguém, em não roubar de ninguém. Porque Deus deseja de você e Deus vai te abençoar no seu trabalho. Obedecer à palavra de Deus nos mantém próximos, de fato, da sua vontade e do Espírito Santo e nos enche de sua alegria. Nos ajuda a glorificar a Jesus Cristo, vivendo dignamente e ser uma bênção para os que estão ao nosso redor. Mas para terminar, nós vimos aqui que Júlia, obedecer a Deus, Isabela, andar no caminho dele, nos trará bênçãos. E se você quer ter bênção na sua vida, você anda na vontade do Senhor. Você anda segundo a vontade dele, a palavra dele. E você não será frustrado. Você habitará segura e sem temer o mal. Você, Diácono Carlos Amoras, Olívia, vocês estarão seguros para sempre, minha irmã, que vocês deram ouvidos à palavra de Deus. Deus guardará a casa de vocês, guardará o lar de vocês, guardará o filho de vocês, o casamento de vocês, porque Deus promete fazer isso a todos aqueles que ouvem a sua palavra, que fazem a sua vontade, que praticam os seus caminhos. Ok? Creia em Deus. Ele pode te fazer feliz agora, hoje e sempre, mas dê ouvido a Ele. Pratique a sua vontade, tenha um compromisso com a sua palavra. E seu rosto, irmão, jamais sofrerá vexame. O seu rosto jamais sofrerá vergonha. Se você andar segundo a vontade de Deus, se você observar os seus preceitos. Mas Davi, para terminar, ele diz mais uma coisa. Ele diz a Salomão que se Salomão guardasse os mandamentos de Deus, então Deus cumpriria a promessa para a casa de Davi em promover sucessor para a dinastia real, para o trono real. Se os filhos de Davi andassem segundo o Senhor, então não faltaria rei em Israel da casa de Davi. Irmãos, nós sabemos que Davi, nem Salomão e nem nenhum dos outros reis que vieram antes deles da casa de Davi andou perfeitamente. Certo? Nós vimos Davi, os pecados, apesar de ser um crente, os pecados que ele cometeu. Nós vemos Salomão, vamos ver Salomão, e vamos ver que Salomão também cometeu pecados. E os outros reis também cometeram pecado. E agora? Não tem uma condição?
da casa de Davi prevalecer se andarem com fidelidade? E agora? E agora que Deus iria levantar um filho de Davi, que cumpriria todas as condições para que o reino se estabelecesse eternamente. Quando Deus falou, se os teus filhos andarem corretamente diante de mim, todo o coração, eu estabelecerei a sua casa para sempre. Aí você diz, mas pastor, Davi não andou corretamente, Salomão não andou corretamente, e todos os outros reis não andaram corretamente, até que veio Jesus Cristo, o filho de Davi. O filho nascido em Belém, cidade de Davi. O filho nascido de Maria, descendente de Davi, sob debaixo da casa de José, também descendente de Davi. Você sabia que tanto José quanto Maria, ambos eram descendentes de Davi? José não era o pai de Cristo. Quem é o pai de Cristo é Deus, o Pai. Mas Jesus foi criado na casa de um homem que era também descendente de Davi. E a mulher da qual Jesus nasceu, aí sim, vindo na carne, era também descendente de Davi. Ou seja, o filho de Davi nasceu. E sobre ele estava a condição de obediência perfeita para que o reino fosse estabelecido para sempre. E então, em Cristo, isso é cumprido. É por isso que o reino de Davi é eterno. Porque Deus levantou um filho de Davi para obedecê-lo perfeitamente e receber todas as bênçãos da aliança na sua gestão, pela sua administração, para que ele abençoasse os seus súditos, o seu povo, aqueles que creem nele. Irmãos, toda a glória ao filho de Davi, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Se um reino foi estabelecido para sempre, e se nós aguardamos verdadeiramente o reino dos céus, a cidade celestial vindo ao nosso encontro, é por causa do Filho de Davi chamado Jesus Cristo. É por causa de sua obediência perfeita, porque ele de fato cumpriu com as condições. Nele, a esperança de Davi foi estabelecida, foi realizada. Não foi por Salomão que a esperança de Davi foi realizada. Não foi por Roboão, muito menos. Nem por nenhum dos reis de Judá e Israel. Mas pelo Filho chamado Jesus. Pela pessoa de Cristo. O reino foi estabelecido para sempre. Cristo, termino aqui, Rei eterno, continua nos falando pela sua palavra. Ele é aquele que cumpriu com as condições e recebeu todas as bênçãos do Pai. É Ele mesmo que te salvou e que está te dando agora a palavra dele para que você também seja feliz no poder dele. Ele está te chamando, meu irmão, a não desperdiçar a sua vida. Lembra do início? Você quer aproveitar a sua vida? Você quer ser um verdadeiro homem? Você quer feliz em todos os seus caminhos? Pois um rei que sabe muito bem o que é isso, que cumpriu todas as condições, que recebeu toda a bem-aventurança, que é bendito para todo sempre, que assentou-se à destra de Deus, um lugar maior de honra, está dizendo, eu posso te fazer feliz. Eu posso te fazer feliz nesta vida e na porvir. Ouça a minha palavra, pratique a minha palavra e você verdadeiramente será feliz. Irmãos, essa é a única maneira de alguém ser realmente feliz. Isso é o que mais importa. Entregar-se a Cristo, colocar sua vida diante do seu altar e dizer, eis-me aqui, Senhor, pronto e sincero para servir-te, para fazer a tua vontade. Irmãos, e nesse serviço bendito, de obedecer os mandamentos do Senhor, praticá-los, nós devemos depositar nossa esperança naquele que cumpriu todas as condições por nós e descansar nele, o servindo de todo o coração. Quando nós falharmos com as condições, nós temos um advogado diante de Deus, um rei que intercede por nós, um rei que nos limpa de todo o pecado, para que nós recebamos as bênçãos da aliança, porque ele cumpriu todas as condições. Não é difícil ser feliz. Você sabia? Não é difícil ser feliz. Basta crer
e amar o Senhor Jesus Cristo. Basta entregar a mim e a sua vida a Ele. E confiar nele, apesar de todas as nossas faltas, todas as nossas fraquezas. Apesar de tudo isso, olhar para Ele, confiar nele, e Ele nos fará felizes, os mais felizes dos homens. Ele tem todo o poder para fazer isso. Não é difícil ser feliz. A felicidade é uma pessoa. A felicidade é uma pessoa. A pessoa do Rei e Salvador, Jesus Cristo. Ele é a nossa felicidade. Ele é a única, verdadeira e eterna felicidade. Que Deus abençoe, irmãos, a aproveitarmos a vida verdadeiramente em Jesus Cristo. Amém, irmãos.